Olá, eu sou a Maria Sandra do canal Novidades Mineira. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma massa de bolo maravilhosa e também essa cobertura. E também, no meio do vídeo, eu fui bater um chantilly, ou melhor, um chantininho para esse bolo e deu errado. Fica no canal para que você veja o que eu fiz para consertar. Vamos para a nossa receita da massa. 300 gramas de farinha de trigo, 12 gramas de fermento, uma pitada de sal, 60 gramas de margarina, 20 gramas de manteiga, 150 gramas de leite. Aqui eu vou pesar 300 gramas de ovos. R$ 200 gramas de açúcar. Aqui nessa assadeira eu vou cobrir ela com papel manteiga, nesse formato aqui. No vídeo anterior de bolo, eu mostrei como cortar este papel redondo. Mas ele assim também dá muito certo. Vou passar aqui um pouquinho de margarina aqui nas bordas da assadeira. E gosto também de estar untando o meu papel manteiga, embora eu ouço falar que não é necessário. Assim ficou a nossa assadeira já preparada para o bolo. Eu vou bater ovos inteiros. Coloquei tudo aqui na bacia. Uma colherzinha de baunilha. Vamos bater aqui para ficar bem cremoso. Acrescentei aqui as 200 gramas de açúcar. Vou bater aqui até ficar bem clarinho. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, toca no sininho para receber as notificações dos novos vídeos que eu estarei postando. Acrescentei aqui a pitada de sal, para que ela venha se envolver bem aqui e misturar bem nessa receita. Observa que já está no ponto. Eu acho que eu bati aqui por uns 5 minutos. Vou estar tirando aqui as pazinhas da batedeira para guardar, que aqui já está bom. Vou acrescentar as 60 gramas de margarina. Lembrando que todos os ingredientes devem estar temperatura ambiente, para que a receita venha a dar certo. Olha como tá bem cremoso aqui. Daqui para frente, eu vou estar usando, para finalizar aqui a nossa massa, o fouet. A nossa manteiga tá aqui, ou melhor, a nossa margarina. Vou mexer bem aqui. Vou colocar aqui aproximadamente 90 gramas de leite. Vou reservar esse. Vou passar aqui o trigo na peneirinha, as 300 gramas de trigo. Aqui o meu vídeo está um pouco acelerado, mexendo sempre de baixo para cima, para envolver bem aqui o trigo nos ingredientes. Mexendo bem. Acrescentando as 20 gramas de manteiga. Tá ficando uma massa maravilhosa, bem lisinha. As 12 gramas de fermento. Mexendo sempre de baixo para cima, para envolver o fermento aqui em toda a massa. Observa como a massa passa no fouet.
Aqui já está pronto. Vou estar reservando essa massa na minha assadeira, limpando aqui as bordas da bacia para estar despejando. Olha, essa massa tá maravilhosa. Essas bolinhas são de margarina. O meu forno está pré-aquecido em 180 graus. Esse bolo vai ficar assando por 50 minutos. E ainda sobrou 60 gramas de leite. Vou colocar aqui dentro do forno o nosso bolo. Aqui já se passou 50 minutos. Tá um perfume maravilhoso de bolo assado. E a massa tá incrível. Vou espetar aqui com esse garfo. Olha só. Está bem assado. Aqui já é o dia seguinte. Olha só como ficou esse bolo. Vou estar tirando ele aqui da assadeira para estar cortando ele em fatias. Observa como ficou o papel manteiga. Olha só como ele solta com facilidade nesse formato aqui. Desse jeito eu acho mais prático. E o bolo, olha, tá muito macio. Com esse cortador e nivelador, eu vou fatiar o meu bolo. Quando eu distrair um pouco, o meu nivelador subiu um pouquinho para cima. Por isso o bolo vai ficar cortado um pouquinho torto, mas não tem importância. Com esse nivelador é mais fácil cortar do que com a faca. Olha como ficou o bolo. Tá uma massa maravilhosa. Vou reservar aqui para mostrar para você. Assim ficou o bolo. Tá um bolo muito macio. Agora vamos montar esse bolo aqui na mesma assadeira que eu assei o bolo. Eu forrei ela com um saco plástico. E aqui eu estou recheando esse bolo com o belga trufado cremoso, com chocolate meio amargo. Fica um recheio muito bom. Vou acrescentando aqui. E para regar o bolo aqui, eu estou usando leite adoçado com leite condensado. 200 gramas de leite e coloquei leite condensado até ficar bem docinho. Esse bolo só vai 2 recheios assim. Vou colocar aqui a outra parte. Vou estar regando aqui também novamente. E vi que ficou num ponto bom a quantidade aqui que eu reguei, que foi 200 gramas de leite e leite condensado até ficar bem doce. Levei para a geladeira. Agora eu vou bater um chantininho. Aqui eu pesei 35 gramas de leite em pó, 53 gramas de leite condensado. Aqui está o meu chantilly bem gelado. Lembrando que ele tem que ficar na geladeira no mínimo por 12 horas, para gelar bem. Vou começar batendo aqui, não vou acelerar, para que daí de casa você possa ver o que aconteceu com essa receita. Sempre que eu faço, dá certo, mas hoje a história foi um pouco diferente. Observa que eu vou batendo ele aqui, ele não ganha volume. Olha só daí. Geralmente ele cria volume muito rápido. Bem rápido mesmo. E eu olhei a data de validade, tá na validade, tá tudo ok. Acrescentei aqui as 35 gramas de leite em pó e continuei batendo. Observa que eu vou aumentar a velocidade da batedeira para ver se ele firma.
Vou acrescentar aqui o leite condensado. Eu pesei 53 gramas. Depois eu coloco esse restante aqui. Observa que ele continua bem mole ainda. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixa um joinha para que esse vídeo seja enviado a mais pessoas. Olha só o ponto dele. Tá um ponto bem mole. Vou bater aqui por mais um tempo, porque eu estou numa esperança que esse chantininho venha ganhar o ponto de pico. Quando se levanta as pazinhas da batedeira, ele não cai. Olha só, parece que firmou. Isso me encheu de esperança. Vou limpar aqui as bordas da bacia. Olha só, parece que firmou. Vou colocar aqui o restante do leite condensado e vou bater por mais um tempo. Observo o que vai acontecendo com ele. Parecia firme, parecia que tinha ganhado um pouco de volume. Bati bem por um bom tempo. Vou mostrar para você como tá ficando. Ainda tá muito mole. Observou como caiu da colher com facilidade? Aí eu tive a brilhante ideia de colocar mais uma colher de leite em pó aqui, para ver se ele ganha consistência. Vou bater mais um pouco e vou acrescentar aqui uma colher bem cheia. Bati bem. Parece que ele vai firmar. Bati aqui por um bom tempo. Observa que ele começou a ficar mais molinho ainda. Vou reservar ele aqui. Vou guardar as pazinhas da batedeira. Vou mexer bem e mostrar para vocês como tá. Parece que tá no ponto de firme. E esse chantilly aqui, ele tá bem geladinho aqui nessa bacia. Lembrando que o leite condensado que eu acrescentei aqui, ele tem que ser colocado no congelador para ficar bem gelado, para você acrescentar para bater o chantilly, para não desandar. Eu fiz tudo isso. Deixei ali reservado. O meu bolo ficou na geladeira por 6 horas. Vou colocar ele aqui nesse prato. E quando eu volto para o chantininho, eu vi que ele tinha ficado mais mole ainda. Só que eu não filmei. Eu tive a brilhante ideia de acrescentar mais uma colher de leite em pó nele e bater por mais um pouco de tempo, na esperança que ele firmasse. Olha só o que ele virou. Olha a textura que ficou o meu chantininho. Não dá nem para acreditar. Olha como ficou fluido. Ficou no ponto de fio. Aí eu tive a ideia de fazer um ganache com ele, para salvar ele. Vou usar 150 gramas de chocolate aqui. Eu vou usar ele para dar o ponto nesse ganache, como se fosse creme de leite.
Vou colocar esse chocolate para derreter em banho-maria. Vou esquentar bem a água até levantar fervura, mas a água não pode tocar na vasilha de vidro. Coloquei aqui, estou deixando aqui o chocolate derretendo. Lembrando que o chocolate branco, ele é muito macio. Se você for usar o micro-ondas para derreter ele, vai usando 30 segundos e vai mexendo o chocolate para que ele não venha queimar. Porque o chocolate branco tem uma grande facilidade para ficar queimado. No banho-maria, o bom é que ele não queima. Fica um chocolate branco, bem brilhando, e quando ele queima, ele fica um tom amarelo estranho nele, no micro-ondas. Assim, no banho-maria, ele nunca perde o brilho. Aqui ele vai derretendo até chegar ao ponto de fio. Que você sobe assim com a colher, ele desce como se fosse um mel. Aqui já derreteu bem o chocolate. Vou mexer bem assim. Esse é o ponto, que você ergue a colher, ele cai como se fosse um fio. Vou acrescentando aqui o chantininho que deu errado. Observa que ele está como se fosse um creme de leite. Estou fazendo assim porque deu errado. Eu queria usar o chantilly normal, o chantininho normal. Assim que eu acrescentei, observa daí de casa que formou como se fosse uma pasta. Aqui tá tudo certo. Então, eu vou acrescentar aqui mais um pouco desse chantininho, até dar um ponto de fio. Eu coloquei uma quantidade assim grande porque eu tenho experiência, mas em casa vai colocando aos poucos e vai observando o ponto, para você não perder o ponto desse ganache. Vou mexer bem, lembrando que aqui está bem morno. Então, em casa, se você estiver usando o micro-ondas, leva uns 30 segundos no micro-ondas e mexe bem. Vou mexer bem aqui. Como aqui a vasilha está bem quente, com água quente, ele vai chegar no ponto. Vou erguer a colher e observa daí. Esse é o ponto. Quando ele cai como fio. Aqui está um ganache perfeito que vai secar quando eu passar no meu bolo. Esse daqui eu não vou usar. Aquele resto de chantininho eu vou guardar para outra coisa. Esse é o ponto aqui. Lembrando que aqui está bem quente ainda, bem morninho. Vou tirar aqui essa vasilha daqui e pôr aqui na minha bancada. Vou mexer bem aqui para esfriar esse ganache. À medida que ele vai esfriando, ele vai firmando um pouco. Observa como ele está bem no ponto de fio. Olha só. Eu vou mexer bem, ele vai ficando temperatura ambiente e vai ficando um pouquinho cremoso, que é o ponto que ele vai escorrer no bolo e parar. E vai ficar no ponto de corte. Se você querer um ganache mais firme, é só colocar menos creme de leite ou chantininho. Assim tá o nosso bolo, ele tá bem gelado aqui. Para não perder o costume, ele tá até um pouco torto. Mas isso não tem importância. Vamos aplicar aqui o nosso ganache branco. Lembrando que em casa, se você for seguir essa receita, você já pode usar aqui diretamente o creme de leite. Eu fiz assim porque o meu chantilly desandou. Ele não deu ponto cremoso, não deu ponto de bico. Eu mostrei para vocês o passo a passo que ele foi cada vez mais perdendo a estrutura. Às vezes em casa você pode fazer e acontecer isso também.
Eu ouvi falar que se a gente pegasse o chantilly quando ele ficar mole, ele perder o ponto, bater um pouco de suco nele, ele volta a ficar cremoso novamente. Eu não posso falar que é verdade, porque eu nunca experimentei ainda. Mas, como eu trabalhei com chocolate fazendo trufas, eu tenho experiência com ganache. Eu sei que aqui vai ficar num ponto bom. Usei ele aqui como se fosse o creme de leite. Agora eu venho aplicando ele aqui. Lembrando que esse bolo está bem gelado. Ele começa a escorrer aqui o ganache e para, porque ele vai resfriando aqui. Lembrando que eu mexer bem até ficar numa temperatura morna suave. Vou aplicando aqui o ganache. Pelo que eu vim observando aqui, se eu tivesse usado 200 gramas de chocolate branco, ficaria muito bom. Lembrando que aqui na minha receita, eu usei só 150 gramas. Vou aplicando aqui bem em todo o bolo. Observa que ele vai ganhando estrutura. Ele vai secando. Ele vai ficar firme, mas não duro demais. Esse era o ponto que eu queria. Vou vindo cobrindo e aplicando ele aqui. Avalie esse vídeo. O que você achou? Vem espalhando bem aqui o chocolate com essa espátula. Vou alisando ele aqui. No meu canal, tem um vídeo que eu compartilhei com vocês de trufas. Eu trabalhei fazendo trufas por um tempo. Eu lembro que faz mais de uns 13 anos, em que no final de semana eu vendia mais de 300 trufas. Então, por isso eu tenho experiência com ganache. Eu sabia que ia dar certo. Por isso eu vim para esse caminho, aproveitando o meu chantininho que deu errado. E aqui ficou com um sabor como se fosse aquele chocolate laca, que é bem rico em leite. No paladar está um sabor idêntico ao chocolate laca. Ficou muito saboroso esse ganache. Aqui já estou terminando de aplicar todo o ganache no bolo. Já estou finalizando. Como eu falei, se eu tivesse derretido 200 gramas de chocolate, teria ficado bom. Mas 250 gramas de chocolate fica perfeito a quantidade para a cobertura desse bolo. Guarda esse detalhe se você for fazer em casa. Mas aqui para mim ficou muito bom. Aqui já alisei bem o ganache. Vou finalizando aqui essas bordinhas. Vou estar derretendo aqui 50 gramas de chocolate. Eu derreti ele também em banho-maria, como eu mostrei com o chocolate branco. Vou acrescentando aqui com a colher para não perder a textura. Vou acrescentando e mexendo bem, até chegar o ponto de fio, que quando ergue a colher, ele desce no ponto de fio suave. Só você observar daí a queda desse chocolate. Vou colocar aqui mais um pouco e mexer bem. Lembrando que aqui está bem quentinho. Esse é o ponto. Vou mexer até esfriar um pouco. Ele vai ganhar um pouco de consistência, mas esse aqui é o ponto. Quando chega a esse ponto que você ergue a colher, ele cai assim,
para de acrescentar. Se você estiver usando creme de leite, é a mesma coisa. Vai acrescentando e observando o ponto. Vou colocar ele aqui nesse saquinho para estar aplicando no bolo. Ele está num ponto perfeito. Num ponto que escorre e para. Vou aplicar aqui no meu bolo, como se tivesse descendo assim. Vou fazendo assim todo o bolo. Deixa um joinha no canal para que esse vídeo seja indicado para mais alguém, pois quando você avalia o vídeo, o YouTube indica que você gostou do vídeo e compartilha ele com mais gente. Que às vezes algumas pessoas podem bater também o chantilly em casa, ou melhor, o chantininho, e ele desandar, como eu mostrei para vocês todo o passo a passo. Aí ele pode, em casa, salvar ele desta maneira, que fica também maravilhoso. Esse ganache aqui ficou muito bom. Eu não perdi o meu chantininho. Vou aplicando aqui o meu ganache preto. Lembrando que eu estou usando aqui o chocolate meio amargo da Howard. Esse daqui é o Melkin. E o chocolate branco também, ele é da Howard. Ele é o Melk branco. Agora eu venho aplicando aqui nas bordas novamente, porque eu vi que sobrou uma boa quantidade de ganache preto. E ele tá num ponto excelente. Venho aqui cobrindo as falhas e vou fazer um rabisquinho aqui no meio, como se estivesse pingando. Olha como 50 gramas rendeu tanto assim. Eu acho que eu coloquei aqui mais ou menos umas 3 colherzinhas daquela de chantininho, para dar o ponto aqui nesse ganache. Você vai colocando devagarzinho em casa e vai observando o ponto. Com um palitinho, eu venho fazendo o detalhe no bolo. Venho assim no meio, venho fazendo os rabiscos assim. Quando você usa o meio assim, fica mais fácil. Olha só. Agora é da borda para o centro, para formar a nossa teia de aranha. Sempre puxando assim para dentro. E vai ficando um design muito bonito. E esse bolo ficou muito saboroso. Agora eu vou estar aplicando aqui mais um pouquinho de ganache, porque sobrou uma boa quantidade. Eu vou retocando aqui as partes que ficou falha, ficou uns buraquinhos. Eu venho retocando em volta de todo o bolo. Olha como vai ficando. Aqui já ficou bom. Agora eu vou fazer aqui nele, eu estou usando o belga trufado cremoso. Lembra que eu falei que ele estava no ponto de bico? Era só mexer o belga trufado bem com a colher e colocar no saco de confeitar. Olha só a textura que ele ficou. E os desenhos aqui ficam bem definido e não desmancha. Tá um belga trufado maravilhoso. Essa receita também já está no canal. Em vídeos anteriores eu já subi essa receita. Ela é muito saborosa. E o incrível é que eu deixei a quantidade certa para fazer a volta aqui desse bolo.
Até parece que eu tenho experiência, mas aqui eu estou me aventurando. Vou aplicando aqui em toda a volta do bolo. E ainda vai dar para fazer um detalhe em cima do bolo. Eu acho que eu estou usando o bico pitanga. Então, eu vou fazer algumas pitanguinhas aqui em cima. Sempre eu centralizo assim e vou pro meio. Porque é um detalhe fácil para dar certo. Porque eu tenho bem pouco creme belga aqui. Mas vai dar certinho. E ainda vai sobrar um pouquinho aqui nesse saco de confeitar. E as pitangas ficam bem definidas. Assim ficou o nosso bolo. Quero mostrar para vocês o quanto de chantininho que sobrou. Se eu tivesse usado as 250 gramas de chocolate branco, talvez eu teria usado tudo. Esse aqui sobrou. Assim ficou o nosso bolo. Eu vou chegar a câmera mais de perto para que daí de casa você possa ver melhor os detalhes. Olha como ficou bem definido as pitangas que eu fiz no bolo. Esse belga trufado cremoso é maravilhoso. Muito saboroso. Como eu falei, se eu tivesse usado 200 gramas de chocolate branco, teria cobrido melhor o bolo. Não teria ficado essas falhas aqui. Então, em casa, usa de 200 a 250 gramas de chocolate branco. Aí não sobrará nenhum ingrediente. Vou estar cortando aqui esse bolo. Ele está bem macio. Para que daí de casa possa ver como ele ficou. Ele está um bolo maravilhoso. Olha só que gostosura. Ficou uma sobremesa maravilhosa. Vou trazer mais de perto para que veja como ficou o recheio. E vou estar cortando um pedacinho aqui para que veja. Está uma massa muito macia. E é uma massa muito saborosa. Aqui já estamos chegando no final de mais um vídeo. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Obrigado por ter ficado comigo até esse momento. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Espero ter agregado na sua vida. Aprendi bastante ao compartilhar com você esse vídeo, pois à medida que andamos, aprendemos. Esse foi um caminho novo que passei e foi um caminho maravilhoso. Ficou um bolo saboroso. Até um próximo vídeo, se Deus assim o permitir.